Boa noite. Eu sou o corpo estranho aqui. Além dos 4 filhos, eu tenho 11 netos. Então, um interesse muito grande em crianças. Os filhos não são mais crianças, mas os netos ainda são. Eu vou ler um trecho da Palavra de Deus com vocês. O Salmo 78, versículos 1 a 7. E depois nós vamos orar antes de iniciarmos a nossa palestra dessa noite. Na programação, provavelmente, a Mrs. Bick está na frente, mas ela acabou de fazer a viagem de Goiânia para cá, então está se arrumando ali, né? Mulheres sabem como é isso. E nós trocamos, eu vou falar primeiro, e aí vocês têm o glacê do bolo depois. Salmo 78. Diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer e se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua palavra, porque temos direcionamento firme e seguro nela. Nós te somos gratos pelo direcionamento, pelas admoestações, pelas prescrições, pela luz para o nosso caminho que ela é. Nós te somos gratos pelos teus atos e feitos ao longo da história, preservando a tua mensagem através de gerações e comandando a cada geração que transmita quem tu és, o que queres de nós, o que temos que fazer e quais as situações que teremos que atravessar nesse mundo tenebroso, mas sempre confiantes em ti, porque tu és o Senhor da história e tu levarás todas as coisas a um bom termo. Aquele que é poderoso para nos salvar também nos levará até a glorificação. Essa é a nossa confiança. Senhor, nesse momento agora que vamos olhar naquilo que os nossos filhos, as crianças, têm aprendido, têm sido ensinado a elas, na medida em que nós temos que penetrar nessas questões que às vezes parecem tão difíceis e confusas, mas que se constituem na nossa responsabilidade, como lemos aqui nesse salmo, onde lemos que não somente temos que transmitir que tu és Deus, mas que tu ages nesta criação, estás presente em todas as áreas do conhecimento e temos que te reconhecer em tudo que aprendemos e fazemos e por onde caminhamos aqui nesta terra. Sê com cada um aqui presente. Abençoa muito esse congresso, como já tens abençoado desde ontem, e faz com que possa haver uma rededicação, uma conscientização daquilo que tu esperas de nós. Segura na nossa mão, somos frágeis, precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o meu tema ele é relacionado com a questão educacional, a questão da educação. Isso é o que tem se constituído o meu interesse durante já décadas, e não apenas isso, mas Deus me levou para trabalhar na área educacional. Eu já tinha interesse nessa área antes de estar trabalhando nela, já tinha palestrado, escrito, mas nos últimos 12 anos estou diretamente ligado à área educacional e com a oportunidade também de analisar mais a fundo a situação do que está acontecendo na nossa pedagogia brasileira, nas nossas escolas, e a busca de respostas cristãs e de aplicação daquilo que nós somos e aprendemos na palavra de Deus, na expectativa de que Deus venha abençoar as vidas nossas, a dos nossos filhos e a de quantos são treinados em todas as áreas do conhecimento para que eles possam glorificar a Deus com suas vidas. Nessa noite, então, eu queria dar uma rápida pincelada em algumas áreas. Algumas dessas áreas podem parecer até um pouco técnicas demais, áridas, mas todas elas são importantes e dizem respeito àquilo que nós devemos, pelo menos, conhecer nessa área educacional para que tenhamos um rumo firme e seguro. Possivelmente, muitos de vocês estão já envolvidas na área educacional por profissão, por missão, e várias das coisas que nós vamos colocar aqui não são estranhas ao dia a dia de vocês, outras talvez não, mas tudo isso é importante para que nós possamos aferir essa situação e também aferir qual o papel da mãe na educação dos seus filhos. Esse é um tema que nós vamos tratar, vamos levar toda a nossa discussão até esse final, quando estivermos fazendo a aplicação prática de tudo isso. Nós temos diversos problemas no ensino, o nosso ensino, e esses problemas, eles preocupam ou devem preocupar não somente os cristãos, obviamente, têm que se preocupar com isso, mas nós vivemos uma situação no ensino brasileiro em que há uma percepção generalizada, não é só dos cristãos, que as coisas não vão bem, as coisas vão mal, as aferições nacionais, internacionais, elas revelam que nós temos grandes problemas no ensino. E nós queríamos examinar problemas de origem filosófica. Nós vamos dar uma rápida olhada também em problemas que o nosso ensino tem com conteúdos deficientes e vamos também olhar problemas com conteúdos inadequados, né? Há uma diferença aqui, o conteúdo deficiente, falta alguma coisa ou há alguma disfunção, e há também a questão de conteúdos que não se harmonizam principalmente com a nossa crença, a nossa confissão, a nossa fé, as determinações, definições da palavra de Deus. Então, primeiramente, abordando a questão dos problemas filosóficos. Deixe-me relembrar um artigo a vocês que eu trato também no meu livro, de Cláudio Moura Castro, já de 2007, um artigo chamado Autópsia de um Fiasco. Cláudio Moura Castro não é um cristão, é um articulista, mas ele faz uma radiografia da situação do ensino, ou fazia já naquela ocasião, e nesse artigo, Autópsia de um Fiasco, ele está falando sobre o ensino fundamental, a educação fundamental no Brasil. E um dos pontos principais que ele chama a atenção é que há uma atmosfera que desvaloriza a tarefa de entender o que está no papel. Essa que é uma das questões principais da educação, mas há uma tarefa que desvaloriza o entendimento do que está no papel. E eu sou relembrado daquele texto lá em Atos capítulo 8, versículo 30, quando Filipe é comissionado a ir e pregar o evangelho lá, aquele alto oficial do governo, aquele eunuco, que estava numa carruagem,
E o Espírito Santo faz com que Filipe emparelhe com aquela carruagem, e o eunuco estava literalmente desenrolando o livro, né? Não era folheando um livro, ele estava desenrolando, eram rolos naquela época. E ele diz assim: você entende o que você está lendo? Veja a importância do entendimento do que se lê. E a resposta não é menos importante. A resposta, ele diz assim: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então aí a gente já vê o papel do professor. Você tem que ter um entendimento. Para que você tenha um bom entendimento, é muito essencial que você tenha alguém que explique. Mas Cláudio Moura Castro está dizendo, a visão pedagógica atual, contemporânea, aquela que está entranhada na nossa política educacional, ela desvaloriza essa tarefa de entender o que está no papel. E aí ele faz uma citação de uma pedagoga que foi contratada como consultora do Ministério da Educação, na época, chamada Délia Lerner, e ela disse assim, essa é uma citação dela: não faz falta saber ler e escrever no sentido convencional. Quem interpreta faz em relação ao que sabe, interpretações não dependem exclusivamente do texto em si. Mas isso é uma falácia. Na realidade, faz falta, sim, saber ler e escrever no sentido convencional. Por isso que nós vivemos um fiasco na educação, porque ressalta-se a criatividade, ressalta-se qualquer interpretação que é feita sem se preocupar com a essência do que aquilo precisa ser ensinado ou dito que está no texto. A crítica que o Cláudio Moura Castro faz é aos intelectuais que dominam o circuito pedagógico, e eu fico impressionado com isso. Ele não é um cristão, mas ele diz assim: esses intelectuais, eles negam haver verdadeiro e falso. Vejam, para os cristãos essa é uma questão essencial, você saber o que é verdade e o que é falso. E ele consegue enxergar que no nosso processo de ensino-aprendizado, no nosso sistema de ensino, há um subjetivismo tão intenso que você não consegue distinguir o que é verdade e o que é falsidade. Coloca o interpretar acima do próprio texto. E aí ele diz assim: e como consequência disso, embrenham seus alunos na indisciplina do relativismo e do subjetivismo. A educação, então, ela é totalmente focada no aluno e deixa de lado a veracidade ou não do conteúdo que tem que ser ministrado a ele. Essa é a questão. E ele escreveu um artigo bem mais recente agora, em 2015, onde ele chama a atenção, todos vocês ouviram isso pela mídia, 500 mil de zeros no Enem. Não foi esse último Enem que foi divulgado agora, foi no anterior, onde mais de 500 mil provas zeraram totalmente na redação do Enem. E aí, Cláudio Moura Castro diz aí, nesse artigo aí: na contramão do mundo, parte da nossa escola abraça o relativismo, ou seja, não tem padrão. Se eu acho isso, é meu direito. Reina nos impérios pedagógicos e nos autores da moda uma atmosfera que desvaloriza a tarefa de compreender o que está escrito no papel. Como é que nós chegamos a esse relativismo, a esse subjetivismo? Como é que nós chegamos a essa situação amorfa dentro da esfera educacional nossa? Eu submeto a vocês que uma das razões para isso é a filosofia educacional que tem permeado as nossas práticas pedagógicas, que é exatamente o construtivismo. Construtivismo que eu dedico bastante atenção a isso nos meus escritos, palestras, porque quando eu comparo o construtivismo com a perspectiva cristã, eu vejo que existem dissonâncias muito graves, muito sérias. Lembre-se, nós estamos falando da filosofia que está por trás da nossa prática educacional. Construtivismo, né? Por que é que esse tema seria relevante?
Primeiro, pela natureza, pelo conceito construtivista, ele é vendido como se fosse uma metodologia, mas ele é uma filosofia. Muitas escolas se autodenominam construtivistas e dizem, não, nós temos a metodologia construtivista. O construtivismo é mais do que isso, é uma filosofia. Uma definição diz assim, uma teoria do aprendizado que descreve o papel central que a estrutura mental do aluno tem no seu crescimento cognitivo. Essa era a intenção original, explicar como é que a criança aprende, os graus de assimilação cognitiva da criança. Mas, na realidade, o construtivismo ele envolve a questão da disciplina, de valores e moral das pessoas. Então, nós vemos que vai muito além de uma metodologia, se constitui realmente numa filosofia. E é uma filosofia abrangente. É uma filosofia que está presente massivamente nas nossas escolas, o nosso processo educacional. É uma filosofia que permeia toda a literatura de aconselhamento, de orientação pedagógica. Por isso que nós temos que estudar um pouquinho mais, que ouvir um pouquinho mais sobre ela e que discernir essa visão pedagógica do ponto de vista cristão. É relevante porque ela tem um conceito todo específico de conhecimento, onde impera o subjetivismo. O conhecimento, o nome já diz, ele se constrói. Não é algo que se transmite, mas o conhecimento se constrói. E ele se constrói autonomamente na mente do aluno. Então, há uma aversão dentro dos escritos construtivistas da questão da transmissão do conhecimento. O papel do professor ele não é mais aquele que conhece o assunto e que deveria esclarecer as dúvidas e ir transmitindo aquilo que ele conhece, mas esse nome, vocês todas têm familiaridade com isso, é chamado de facilitador ou facilitadora. Essa é a visão da professora, não é? Ela não é mais uma mestra no seu conhecimento, mas ela é uma facilitadora para uma situação onde o conhecimento vai se produzir ali autonomamente pelos alunos. Mas essa visão pedagógica, ela permeia também questões de direcionamento e disciplina. Na área pedagógica, é dito que direcionamento é uma coisa prejudicial. Quando você está direcionando alguém a aprender alguma coisa, você está aplicando uma coação acadêmica. Você está transmitindo as realidades do professor e disse que o aluno tem que construir suas próprias realidades e ele vai se tornar uma pessoa imperfeita se ele assimilar as realidades do professor, se ele assimilar as realidades dos pais. Ora, o texto que nós lemos aqui no início, ele não mostra isso, ele mostra que as realidades são coisas objetivas, concretas, testadas pela veracidade da história, e elas devem ser transmitidas, sim, de geração em geração. O Salmo 78 fala isso com toda pertinência e propriedade. Mas quando o construtivismo aborda essa questão, ele diz que, não, você não pode direcionar, você está coagindo academicamente. E nós vamos ainda ver um pouquinho mais sobre isso. Ele entra na área da moralidade, da formação moral. E aí ele diz que se você tenta dar um direcionamento moral, isso significa coação moral também. Você está colocando os seus padrões para aquela criança, enquanto que ela tem que colocar os seus próprios padrões na sua vida. Ora, isso é bem antagônico àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Os padrões não vêm nem de mim, nem de você, eles emanam de um Deus todo-poderoso, sábio, e Ele quer que nós assimilemos esses padrões para que possamos transmitir a outros e ter a consciência, passo a passo, de que estamos trilhando o caminho certo. Há um caminho certo, há um caminho errado, as coisas são bem mais objetivas do que essa visão de mundo que é passada ou que está presente e arraigada na área educacional. Quando nós falamos de construtivismo, nós
temos que esbarrar na figura de Piaget. Viveu de 1896 até 1980. E Jean Piaget foi uma pessoa muito inteligente, ele era um pesquisador precoce. Ainda quando ele atingia cerca de 20, 21 anos, ele já tinha doutorados, ele já era uma pessoa muito escolada e um intelectual de peso. Grande interesse pela ciência. E assimilou muito bem a prática da metodologia científica, principalmente no campo da ciência da biologia. Mas ele começou a se interessar pela questão do ensino, às crianças principalmente. Começou a entrar no campo da pedagogia. Um autor diz assim, que em Piaget nós temos a abordagem experimental de problemas filosóficos. Vejam como há uma fundação filosófica muito grande nas ideias que ele apresenta e que desenvolveu. Então, ele estabelece, sim, premissas filosóficas. Ele é mais conhecido dentro dos círculos pedagógicos pelos estágios de desenvolvimento cognitivo das crianças. Ele classificou as crianças na faixa etária e dando os nomes assim, há uma subdivisão, mas essa é a classificação principal. O período sensório-motor, de 0 a 2 anos, período pré-operatório, onde a criança vai aprendendo coisas mais complexas, de 2 a 7 anos, 7 a 12, período das operações concretas, e 12 a 15, período das operações formais. Enquanto Piaget estava desenvolvendo o seu pensamento nessa área aqui, ele deu alguma contribuição realmente à pedagogia. Foi possivelmente uma das primeiras vezes que a pedagogia recebeu uma abordagem mais científica, com alguns experimentos sendo feitos, registrados, ainda que o campo de pesquisa dele fosse bem limitado. Ele pesquisava os seus filhos, os primos, a sua família imediata, e através da observação e registro do que eles faziam, ele chegava às suas conclusões. Mas era um princípio de uma abordagem mais científica, essa questão da assimilação cognitiva. Mas ele entra, como eu disse, na área da moral também. Ele escreve um livro chamado O Juízo Moral da Criança, aonde ele postula que, da mesma forma que não deve haver direcionamento pedagógico, não pode haver direcionamento moral, as regras vão ser feitas pelas próprias crianças interagindo umas com as outras. E aí nós começamos a ter um desvio ainda maior da visão que o cristão deve ter do mundo e dessas questões relacionadas com a educação. O construtivismo, para ser bem justo, ele trouxe assim várias vantagens ou contribuições para o processo de ensino-aprendizado. Eu destaco 5 delas aí. Por exemplo, o processo educacional passou a ser mais interativo, mais participativo. Passou a ser mais interessante para o aluno. A individualidade dos alunos, nem todo mundo é igual, passou também a ser observada com maior intensidade e consideração pelos professores. Não gosto muito do termo individualidade, eu prefiro usar singularidade. Nós somos únicos. Deus nos fez pessoas diferentes umas das outras, nos complementamos, né, como um todo, mas Deus trata conosco de uma forma singular, única também. Cada um de nós presta contas de si mesmo a Deus, nós temos responsabilidades que são individuais. Essa individualidade foi bem capturada e está presente na visão pedagógica de algumas décadas para cá. A questão da limitação dos alunos também é uma questão importante, elas não foram descartadas. Alunos que têm limitação de aprendizagem, alunos que têm limitações, às vezes, físicas também, que têm influência na sua aprendizagem, todas essas questões são muito mais aguçadamente verificadas no processo de ensino-aprendizado hoje do que eram no passado. Podemos também acreditar, talvez, essa abordagem mais intensa, onde a educação ela passa a ser não apenas discursiva, mas ela começa a medir essas outras variáveis também. Os pais, e não somente a escola, considerados parte importante ao conhecimento dos educandos.
Hoje em dia, qualquer escola fala dessa parceria pai-escola. Ora, isso é fundamental e a educação ela vem do lar, vem do berço. A escola é uma ferramenta apenas para o avanço do processo educacional. E, obviamente, que o material didático passou a ter também uma atenção dada à forma, não somente ao conteúdo, à atratividade estética, ficou tudo mais interessante. Eu olho os livros hoje e tenho, assim, inveja. Eu gostaria de estar de volta na escola, usando livros coloridos, tão bem ilustrados. Na minha época era tudo preto e branco, uma ilustraçãozinha rara aqui e ali, e era só texto mesmo, assim, bem intenso. Hoje em dia parece que isso daqui pode capturar melhor e desenvolver melhor a parte educacional das crianças. Mas, como eu disse, não é apenas a parte aqui do ensino, da pedagogia, mas a questão do julgamento moral, que foi expresso nesse livro, escrito em 1932, ou publicado em 1932, e se o direcionamento pedagógico era equacionado com coação intelectual, o direcionamento ético ele passa a ser equacionado com coação moral. E há uma coisa muito interessante, que ela é comum àqueles estudiosos que não são cristãos. Eles partem da pressuposição errada da neutralidade da natureza humana. E nós sabemos que as pessoas nascem pecadoras. Elas nascem necessitadas de correção, de disciplina, de direcionamento. Mas na visão pedagógica e psicológica, elas não têm nenhuma inclinação, nem para o bem, nem para o mal. Elas são uma tábula rasa, há uma lousa que não tem nada escrito nelas, e apenas aquilo que vai ser colocado, que elas irão construir dentro da visão construtivista, dali para frente, é que irá dar o direcionamento dessas vidas. É importante que nós, como cristãos, venhamos a discernir que, se você parte de uma premissa errada, nós vamos chegar a resultados que são prejudiciais. Se nós não levamos em conta a questão da pecaminosidade humana, nós realmente iremos suprimir direcionamento, disciplina, que é necessário exatamente porque as criancinhas, sim, são pecadoras e precisam desse direcionamento e disciplina, que ele é eficazmente, ou deve estar eficazmente sendo aplicado no lar, e a escola sendo uma extensão, uma delegação dos pais para essa atividade de educar os filhos, não pode também se isentar de ter esse tipo de abordagem para que a educação seja próxima daquele ideal que nós temos como cristãos. Então, existem alguns problemas. A fé cristã, no final, ela termina contradizendo essa questão filosófica da educação que tem norteado a nossa educação. A questão dos absolutos morais. Na visão construtivista não existem absolutos morais. Na nossa visão temos sim absolutos morais. Temos coisas que são concretamente ditas que são erradas e outras que são certas, coisas que desagradam a Deus, coisas que agradam a Deus. Os valores morais, na nossa visão, eles procedem de Deus. Não existe moralidade sem esse referencial do autor do bem. É em Deus que nós temos essa unidade física e metafísica, o que está além das coisas palpáveis e visíveis. Deus não é um Deus distanciado, distante, não é um Deus que simplesmente colocou o mundo em movimentação e as coisas se desenvolveram e ele se ausentou. Não, é um Deus que interage com essa criação, que é soberano sobre essa criação. É um Deus que enviou o seu Filho, que é chamado de Deus conosco. É a própria divindade coabitando conosco, assumindo a natureza humana, interagindo em toda a sua transcendência com a nossa imanência e nos dando essa unidade, essa visão unificada de vida que nós chamamos de cosmovisão
cristã, é olhar o universo, olhar o mundo, olhar as pessoas do ponto de vista que Deus olha e que Ele nos revelou aqui na sua palavra. E a questão da realidade do conceito do pecado, né? Romanos capítulos 1, 2 e 3 martela essa realidade. O pecado é real. Todos realmente pecaram. Todos realmente erraram o alvo, todos realmente estão destituídos da glória de Deus, a não ser por um milagre que é a salvação. A salvação não é apenas um assentimento intelectual, um conjunto de verdades, não. É o Espírito Santo trabalhando na vida de pessoas, abrindo os olhos espirituais para a situação que nós estamos, de total dependência de um Deus que é soberano e santo. E não haveria nenhuma outra maneira de nós sermos resgatados por esse Deus, a não ser que a penalidade do nosso pecado fosse pago na cruz do Calvário. Mas a história não termina na cruz do Calvário. Ela continua e nós temos a ressurreição, a morte vencida. E essa vitória é nossa também. E quando nós tentamos construir uma realidade que não leva em conta o fator pecado, que não leva em conta que as pessoas precisam sim de direcionamento, nós não podemos sair com nada que se pareça com a visão cristã de mundo, com a visão que nós devemos ter para abrigar os nossos filhos e encaminhá-los dentro dos princípios e preceitos que nós temos na palavra de Deus. O construtivismo distorce o conceito de verdade. Há uma ênfase desmedida em cima de método às custas de conteúdo. Verdade objetiva não existe. O conhecimento é um reflexo subjetivo gerado na mente. Verdade objetiva não existe também. Verdade absoluta não é um padrão desejável. Na realidade, um autor diz isso aqui, que o que se objetiva na educação é a libertação dos absolutos. O objetivo da educação seria a libertação dos absolutos. Ainda dentro dessa penetração no que está na filosofia que está por trás da nossa educação, como é que a fé cristã apresenta essas questões? Como é que ela apresenta a verdade? A verdade é apresentada como sendo uma âncora metafísica estática, algo que você pode se valer dessa verdade. 1 Pedro 1,25 diz assim: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Essa é uma verdade imutável, a palavra do Senhor permanece. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Hebreus 13,8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O nosso Deus, o soberano que rege o universo, o soberano que faz e opera todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é confiável e os seus padrões, os seus limites, os seus caminhos, que estão claramente a nós revelados, eles permanecem. E nós não podemos considerar esse subjetivismo que impera dentro do processo educacional como sendo normativo. Não, nós temos mais é que usar esse esclarecimento que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus para afirmarmos as nossas convicções e sairmos dentro de uma visão que considera que a lei procede de Deus, os padrões procedem de Deus. Nós temos que considerar a realidade objetiva do Deus imutável. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aquilo que Deus diz que tem que ser, deve ser. E aquilo que Deus diz que é errado, temos que considerar que é errado. Era errado furtar no passado, continua sendo errado hoje. Era errado adulterar no passado, continua sendo errado hoje. A não ser que sejam questões circunstanciais, mas a própria Escritura nos elucida o que são questões circunstanciais, que mudam de acordo com a situação, como foi o caso
da própria lei cerimonial, que era circunstancial, foi dada por um período com um propósito específico de apontar para o Messias, ela não tem mais validade para nós. Hoje nós olhamos para trás para a realidade do Messias que veio. Mas padrões de certo e errado, esses marcos regulatórios da vida cristã, esses são realidades objetivas que procedem desse Deus imutável. E esse Deus é revelado ao nosso intelecto e aos nossos corações. Romanos 1,19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mateus 13,11 diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus. O que é que esses versos falam para nós? Eles falam que nós podemos não ter o conhecimento exaustivo, nós não conseguimos exaurir as coisas que têm que ser conhecidas. Nossos filhos não vão conseguir nunca também conhecer tudo o que tem que ser conhecido ou que pode ser conhecido, mas as coisas que nos são dadas conhecer, nós podemos ter certeza que podem ser conhecimentos verdadeiros, desde que nós não venhamos alijar a Deus desse conhecimento, que é o que o processo educacional secular faz. Ele tenta transmitir uma realidade na qual Deus está ausente. Então já começa distorcido dessa maneira. E porque Deus está ausente, os padrões também seguem e saem com Deus. E aí nós temos uma situação de confusão e não de ordem. E é por isso que a nossa educação vai muito mal. Como cristãos, nós temos que ter lucidez nessa área e discernir o que está por trás, filosoficamente, das situações que nós encontramos. É interessante como Paulo usa um exemplo, o exemplo da ressurreição, para mostrar que a ressurreição realmente existiu. E ele utiliza testemunhos de pessoas e registros das aparições de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo fala disso, e aí ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí ele diz: mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Então, não é apenas a interpretação subjetiva de alguma coisa que aconteceu. Interessante que algumas correntes teológicas até defendem isso. Cristo ressuscitou realmente, foi um milagre que aconteceu, e alguns teólogos, entre aspas, dizem: não interessa se aconteceu, o que interessa é o reflexo subjetivo de alguma coisa que aconteceu no passado. Não, diz Paulo. A verdade existe, a ressurreição é verdade, Deus é verdade, Deus permeia com a sua verdade o conhecimento desse mundo. E nós temos que reconhecer a figura de Deus como central, a pessoa de Deus como central em todas as áreas de conhecimento. Existe sim verdade real, singular, na palavra, em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele fala na palavra da verdade: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o cristão caminha nessa segurança, e ao caminhar nessa segurança, firmado nesses alicerces, e ao observar a visão totalmente subjetiva, relativista do sistema educacional, nós temos que ter sentimentos, sim, de rejeição das coisas que vemos ao nosso redor, e temos que nos envolver mais ainda, com mais intensidade, para resgatar essa visão objetiva de vida que nos é fornecida e transmitida pela visão cristã de mundo. Resumindo aqui essa questão filosófica, eu coloquei de um lado, né, a questão, os pilares aqui do construtivismo. Conhecimento é fruto de um agente facilitador, mas na palavra de Deus, conhecimento é fruto de um agente transmissor. Salmo 39, 4 diz assim: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade.
né? O salmista, ele quer que lhe sejam transmitidas verdades, conhecimento se transmite. Paulo fala a Timóteo que ele deve escolher pessoas idôneas que possam receber dele transmitidas as verdades que ele recebeu de Paulo, que foram transmitidas a ele. Então há uma diferença filosófica aqui tremenda entre essa visão pedagógica moderna e as premissas da nossa fé cristã. Como ouvirão, se não há quem pregue, diz Romanos 10, 14. Então é transmissão de conhecimento doutrinário, conhecimento espiritual que é transmitido pela pregação. Na visão construtivista, conhecimento não se adquire, então, mas se constrói. Mas na palavra de Deus, nós vemos que conhecimento é algo que se pede a Deus, que é concedido por Ele. 1 Reis 3:11, pediste entendimento para discernires o que é justo. Atos 15:18, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. É algo objetivo, né? Comparado a um tesouro. Provérbios 10:14 diz assim, os sábios entesouram o conhecimento. Colossenses 2:3 fala de Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então há uma divergência aqui entre essa filosofia construtivista que norteia a nossa educação e a palavra de Deus. Conhecimento verdadeiro, de acordo com o construtivismo, não é uma possibilidade, você sempre vai ter as dúvidas latentes ali, mas conhecimento verdadeiro é uma possibilidade bíblica. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Efésios 3, 18, 19, você vê essa questão de conhecimento verdadeiro. Ali Paulo diz assim, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo. Vejam, termos bem concretos falando do conhecimento de amor de Cristo. E aí ele adiciona, que excede todo o entendimento. E aí você diz, mas Paulo, o que é? É alguma coisa concreta ou excede o entendimento? As duas coisas, o que nos é dado conhecer, nós conhecemos e é veraz. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que a infinitude de Deus é impossível de ser capturada pela finitude humana, né? Mas aquilo que nos é dado conhecer, nós conhecemos para que sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Vimos, então, a questão filosófica e a questão dos conteúdos do nosso sistema educacional, não é? Problemas com conteúdos deficientes. E aí eu queria falar um pouquinho de vocês sobre algo que vem sendo discutido também, que é chamado de BNCC, Base Nacional Curricular Comum. O que é a Base Nacional Curricular Comum? Várias reportagens aconteceram, principalmente no início desse ano. Ultimamente, nós temos ouvido muito sobre a questão da reforma do ensino médio, mas está tudo meio atrelado. Mas a Base Nacional Curricular Comum, ela é respaldada em cima do artigo 210 da Constituição, que diz assim, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. Então, foi feito um documento. Esse documento tem em torno de umas 600 páginas, onde ali é detalhado exatamente o que é que tem que ser ensinado, em que classe tem que ser ensinado, em que nível tem que ser ensinado. Essa é a Base Nacional Curricular Comum, e o objetivo é que 60% daquilo que é ensinado saia dessa base comum. As áreas de matemática, ciências da natureza, ciências física, química, biologia, linguagens, ou seja, língua portuguesa, arte, educação física, ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. Hoje em dia, as escolas têm um pouco mais de latitude, não tem esse documento formal, apesar de existirem alguns outros, mas as escolas se baseiam em diretrizes genéricas, livros didáticos, que são escolhidas pela própria escola. Então, você já vê que há uma liberdade maior. Vestibular, Enem, outras aferições influenciam aquilo que é ensinado, mas a escola tem uma certa liberdade de formar, né, esse
currículo sem o detalhamento que é providenciado pela BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Quais são alguns dos problemas aqui? E eu estou aqui citando de pedagogos que andaram analisando. Um deles disse assim: uma história nacionalista centrada no Brasil, como se não tivesse relações internacionais importantes desde o início. Mostra um país forjado sob exploração contínua, vitimiza o explorado, demoniza o explorador. A história que é apresentada é simplista, nacionalista, xenófoba e preconceituosa. E, pasmem, extraíram história antiga e medieval da primeira versão desse documento, que circulou em janeiro, no final do ano passado, que estava sendo discutido em janeiro deste ano. O historiador Marco Antônio Villa, ele disse o seguinte sobre a Base Nacional Curricular Comum: não tem Egito, não tem Mesopotâmia, aquilo que nós estudamos não tem Grécia, Roma. Por exemplo, qual a importância de Grécia e Roma, democracia ateniense, filosofia grega? Todo esse arcabouço que formou o mundo ocidental no campo da religião, da política, da ética, da moral, da história, da literatura, tudo isso é omisso. Apagaram e colocaram no lugar o quê? História da África. E o que eles chamam de ameríndia, uma história indígena mal feita, porque exclui, por exemplo, toda a América do Norte, e a questão da Afro-América, que a gente não sabe bem o que eles conceituam de Afro-América. Então, é um documento que se propõe a ser os conteúdos que devem ser ensinados, mas que tem problemas assim grandes. Apresenta, por exemplo, o currículo de língua portuguesa, que pouco contempla a gramática. A gramática só vai entrar até o 3º ano. O conteúdo de disciplina ensino religioso e dos 4 primeiros anos de história no ensino fundamental podem ser vistos como cursos juvenis de sociologia. Então, é um conteúdo carregado de ideologização. Um autor disse assim: é um desserviço, é uma proposta panfletária anticivilizatória. E fora os problemas técnicos aqui que tem. Por exemplo, no 9º ano, tem como exemplo ensinar-se a determinar a distância entre 2 pontos qualquer e o ponto médio de um segmento de reta localizado no plano cartesiano. Para se resolver esse problema, você tem que ter algum conhecimento do teorema de Pitágoras. Mas esse teorema só vai ser introduzido no 1º ano do ensino médio. Então, aquele conhecimento que você precisaria ter para resolver esse problema está sendo ensinado na frente. Então, são problemas assim, também básicos, problemas técnicos, além dessa ideologização que faz com que tenha afirmações assim: o capitalismo promove desigualdades sociais. A aprendizagem tem como objetivo o incentivo à participação dos estudantes em mobilizações, movimentos e atividades coletivas. Vejam, qual é o objetivo da educação? Não é mais transmitir conhecimento, não é mais dar a maestria numa determinada área do saber, mas a aprendizagem tem como objetivo incentivo à participação de estudantes em mobilizações, movimentos e atividades coletivas. E essa filosofia, essa visão, ela já vem permeando o nosso sistema educacional. E aí nós nos espantamos porque é que turbas ensandecidas e jovens, sob o pretexto de estarem protestando alguma coisa, saem quebrando tudo pela frente. É essa visão que está permeando o nosso processo educacional. Bom, essa Base Nacional Curricular Comum, ela recebeu inúmeras críticas e veio uma nova versão em maio. 3 de maio de 2016, ela foi divulgada. Essa nova versão tem atenuadas algumas dessas situações que eu mostrei aqui, mas permanece a mesma filosofia, a mesma ideologização da versão anterior. E nós estamos caminhando num cronograma que visa a implantação desse documento até o final do ano, em todas as escolas. E, em adição a isso aí, quais são os problemas reais dessa Base Nacional Curricular Comum para as escolas confessionais? Para escolas cristãs.
não é? Para o pai cristão, para a mãe cristã. A educação confessional, a educação escolar cristã que nós defendemos, preza a existência de absolutos, de valores e princípios eternos. Mas esses documentos, eles apresentam uma visão relativista de vida. Na realidade, o grande esforço é para que os alunos não tenham convicções, para que eles tenham uma visão sempre amorfa, sem forma, tolerante de tudo, para que não tenham convicções firmadas. E esses documentos oficiais, eles se esforçam nesse sentido. Um outro problema, como é que nós podemos acatar uma visão monolítica de mundo, ou seja, só tem uma visão da sociedade, uma visão que ela concorre no sentido de que ela contribui para a dissolução da própria sociedade. Por exemplo, a questão da redefinição do casamento. A redefinição do casamento é que o casamento, pelos parâmetros bíblicos, biológicos, reais, é a união entre um homem e uma mulher. Na medida que você redefine isso, você está contribuindo para a extinção da raça humana. Então, são visões de mundo que contribuem para dissociar a sociedade. Você tem uma visão cristã de mundo que diz que existem normas, padrões, autoridade, limites, valores. Você tem uma outra visão de mundo que diz que não existem limites, que as pessoas são autônomas, que você não pode ter, que leis significam camisas de força, que são impingidas. Como é que nós ficamos, então, nessa situação como escolas confessionais, como mães cristãs, como pais cristãos? Um outro problema: como abrir mão da liberdade e conviver com a interferência crescente na filosofia educacional, característica da escola confessional, ou característica da comunidade cristã? Né? Nós precisamos dessa liberdade para respirar, agir, educar nossos filhos, e essa visão está cada vez mais sendo suprimida, porque está se impingindo uma visão única no processo educacional. A liberdade, no nosso conceito cristão, ela é algo muito prezado, muito precioso. E como é que essa liberdade vem? Porque nós seguimos preceitos. O mundo não entende isso, acha que seguir normas, preceitos, mandamentos é supressão de liberdade. Não, mas isso representa exatamente a libertação da escravidão do pecado. O pecado é que escraviza, não é a lei que escraviza. É o pecado que escraviza. Andarei em liberdade por quê? Porque tenho buscado os teus preceitos. E nós, como cristãos, como cristãs, nós temos que prezar a liberdade, defender a liberdade, falar muito de liberdade, falar que conhecer a verdade é algo que liberta. Conhecer a verdade é algo que liberta. Escolas cristãs respeitam as advertências das Escrituras. Colossenses 2,4 diz assim: ninguém vos engane com raciocínios falazes. A apresentação desses documentos às vezes parece tão cheia de boas intenções, parece, não estamos dando maior autonomia às crianças, estamos criando uma sociedade mais livre, mas na realidade estão afundando cada vez mais a sociedade. Por isso que nós temos esses repetidos alertas. Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí nós chegamos então a problemas com conteúdos inadequados. O historiador Marco Antônio Villa, que eu já citei antes, ele escreveu um artigo chamado A Revolução Cultural do PT. E ele diz assim: o Ministério da Educação está preparando uma revolução cultural que transformará Mao Tse-tung em um moderado pedagogo.
Aí a gente diz, não, mas mudou o governo, não nos enganemos, essa questão está arraigada na nossa sociedade, no pensamento. Às vezes muda o rótulo, mas o pensamento continua lá, continua o mesmo. Isso aqui é um trabalho pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós devemos estar dobrando os nossos joelhos para que Ele se apiede da nossa nação e nos dê alguns ventos de liberdade nessa área aqui. Mas ele chama a atenção, ele estava falando exatamente da Base Nacional Curricular Comum e dizendo que os conteúdos que estavam lá colocados eram um revisionismo histórico, estavam reescrevendo a história. E aí eu me lembrei do artigo de Ali Kamel, de 2007, onde ele fala alguma coisa bem semelhante, aonde ele fica desesperado, dizendo alguma coisa precisa ser feita, porque ele estava vendo os livros didáticos da época e que o conteúdo de uma ideologia que era destrutiva estava ali sendo colocado para assimilação pelas crianças. Ele faz referência à Nova História Crítica, um livro, uma coleção de livros que foi distribuído gratuitamente pelo MEC a 750 mil alunos da rede pública naquela época. Essa distribuição de livros didáticos à rede pública, ela ocorre aos milhões, são milhões de cabeças que vêm sendo formadas. E aí ele fala, achei interessante que ele fala exatamente dessa questão da China, de um país marxista. Veja o que é que o livro diz sobre o que é um país marxista. Isso para as crianças. Terras, minas, empresas pertencem à coletividade. As decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo trabalhador, visando o bem-estar social. Os produtores são os próprios consumidores. Por isso, tudo é feito com honestidade para agradar a toda a população. Não há mais ricos, e as diferenças sociais são pequenas, amplas liberdades democráticas para os trabalhadores. Então, essa utopia irreal, apresentada como sendo um país marxista. A realidade é outra. O meu filho é missionário lá no Camboja. O Camboja foi devastado pelo marxismo, pelo comunismo. Na década de 70, a capital lá, que chegou a ter perto de 700 mil habitantes, em um ano ela tinha 32 mil habitantes. Foram tirados de suas casas, levados para os campos de plantação de arroz que viraram campos de extermínio. Os grandes exemplos desses países, quais são hoje em dia? Cuba, Coreia do Norte. E é esse paraíso que nós ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças, é isso que eles estão aprendendo nesses livros, nessa situação educacional carregada com uma ideologia malsã. Revolução Cultural na China, o livro diz assim, foi uma experiência socialista muito original. Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de ideias novas. Em todos os cantos se falava da luta contra os 4 velhos. Velhos hábitos, culturas, ideias, costumes. Milhões de jovens formavam a Guarda Vermelha. E sobre Mao Tse-tung, foi um grande estadista, comandante militar, escreveu livros sobre política, filosofia, economia, praticou esportes até a velhice, amou inúmeras mulheres, parece até o Trump, e por elas foi correspondido para muitos chineses. Mao é ainda um grande herói. E aí Ali Kamel diz assim, de que forma nossas crianças poderão saber que Mao foi um assassino frio de multidões? Que a Revolução Cultural foi uma das maiores insanidades que o mundo presenciou, levando à morte de milhões. Que a Rússia não desabou por sentimentos de inveja, mas porque o socialismo real, uma ditadura que esmaga o indivíduo, provou-se não um sonho, mas apenas um pesadelo. Então, notem a formação que as crianças, os jovens, vêm tendo. Eu tenho inúmeros outros exemplos em outras palestras, mas selecionei esse daqui para que nós pudéssemos ver. Lembrando que nós estamos vendo a questão da filosofia, a questão de conteúdos inadequados e deficientes, e agora conteúdos inadequados. Mas eu queria já caminhar para o encerramento, falando um pouco sobre a responsabilidade educacional das mães, no meio de todo esse contexto, toda essa confusão, toda essa dissolução, e lembrar aqui alguns
versículos sobre a responsabilidade educacional das mães. O primeiro texto que nos vem à mente, quando a gente fala sobre responsabilidade conjunta dos pais, é Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A ideia básica aqui é que a pessoa de Deus tinha que permear a vida. Os atos de Deus tinham que permear a vida. O conhecimento de Deus tinha que permear a vida. A gente lê isso aqui, às vezes a gente diz, está falando aqui de instrução religiosa. Não, falando aqui de instrução de vida. E naquela época, você, sem uma escolarização formal, você tinha as crianças nascendo num contexto bem agrícola e aprendendo, às vezes, a capacitação dos que os pais tinham, essa conscientização de que Deus existe, Deus é soberano, Deus é santo, eu sou pecador, eu dependo da misericórdia de Deus, eu não posso me redimir a mim mesmo, mas eu confio que Deus vai providenciar o Redentor como Ele o fez, no tempo e no espaço, na história. Isso aqui tinha que permear o dia a dia das famílias, o dia a dia da instrução dos filhos. Mas se a gente ficar só nesse texto, e esse texto tem muita afinidade com o texto que nós lemos no início, né, que é Salmo 78, as mães poderiam dizer, bom, é trabalho dos pais então, o que é que os pais estão fazendo, né, jogando essa carga em cima de mim? O que é que esse palestrante está fazendo aí sobre a responsabilidade das mães? Mas a gente vai lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, e a gente vê que a mãe não pode estar fora desse processo, não. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Né? O livro de Provérbios é um livro poético. A poesia hebraica ela é caracterizada não pela harmonia de sons, mas pela harmonia de ideias. Né? Uma frase repete o mesmo conceito, mas sempre ampliando, enriquecendo aquilo que didaticamente está sendo colocado em forma de poesia. E aqui nós vemos como é importante o ensino do pai, a instrução da mãe. Provérbios 6:20, bem semelhante. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A instrução de tua mãe é repetida aqui nesse verso de Provérbios 6:20. É interessante também que a gente vê Provérbios 10, versículo 1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Né? Insensato aquele que não tem bom senso, aquele que é dissoluto no seu comportamento, aquele que não assimilou, não internalizou os princípios, valores, preceitos, mandamentos, para que caminhar corretamente, agradando a Deus. O filho sábio também alegra a mãe, o filho insensato também entristece o pai. Se eu consigo extrair alguma coisa desses versículos aqui, é essa necessidade de um entrelaçamento no lar, no qual as responsabilidades são compartilhadas, aonde você não pode ter somente um dos lados puxando na direção correta, mas você tem que ter os dois aqui envolvidos. E aqui não está falando só de instrução religiosa, não está falando só de decorar o versículo da Bíblia, mas está falando, como eu disse, de uma assimilação das verdades divinas que permeia a vida, que penetra em todas as áreas do saber, que faz com que ele possa contextualizar esse entendimento da profissão que ele vai escolher, da ciência que ele está estudando, e ele possa, permeando a sua vida e a sua compreensão com os alicerces divinos, ele possa
verificar por contraste as coisas que contradizem o bom saber, que contradizem a palavra de Deus. Possa identificar, possa examinar a fundo, possa ter convicções profundas, enraizadas, possa vencer os desafios e as ciladas do maligno que estão presentes em toda carreira estudantil que ele vai ter e no restante da vida, na sua profissão. Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Mas fala-se tanto em autonomia da criança, deixar os limites, isso é castrador, é coator. Não devemos ter, vou criar o meu filho sem disciplina, vou criar o meu filho, eu já ouvi isso, vou derramar sobre o meu filho todo o amor que eu não tive, porque a minha criação foi muito rígida. Então eu vou soltar as rédeas. Solte as rédeas, e o pecado, a natureza pecaminosa, tomará sim as rédeas do curso daquela vida. A palavra de Deus nos mostra essa necessidade de disciplinar a criança entregue a si mesma. Que sabedoria esse texto, né? Venha envergonhar sua mãe. E nós temos o exemplo, né, lá de Timóteo, do graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo falando a Timóteo, o jovem Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Aqui o papel da avó e da mãe carreando as instruções sobre Deus e sobre a fé de geração em geração. E aí é o próprio Paulo que mais adiante fala ao mesmo Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E a gente pensa, às vezes, que está falando daquilo que ele aprendeu de Paulo. Não, mas Paulo vai mais longe, dizendo: e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabedoria é um pouco diferente de conhecimento, né? Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Deus quer que nós sejamos sábios. Deus quer que vocês sejam mulheres sábias, que construam lares sábios, que seus filhos sejam sábios, que saibam aplicar corretamente o conhecimento. E esse conhecimento ele é corretamente aplicado primordialmente quando em toda aplicação a glorificação a Deus é aquilo que é visualizado e objetivado em primeiro lugar. E assim nós encerramos, voltando a 2 versículos do Salmo 78, 3 e 4, que eu peço que nós leiamos conjuntamente esses 2 versículos aqui do Salmo 78. Vamos ler? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, que Deus possa animar o coração de vocês. As dificuldades são muitas, que Deus possa dar sabedoria para que saibam como encaminhar os filhos nos caminhos do Senhor. Acima de tudo, não esquecendo de que essa instrução ela não acontece divorciada desse contexto maior educacional. Não esquecendo de que todo esse contexto, muitas vezes, milita diretamente contra aquilo que está acontecendo nos lares. Quantos objetivos que você tem como mãe cristã. Tem que haver uma conscientização e não podemos baixar a guarda, nem fraquejar, nem desanimar, mas olhar para Deus e pedir dele coragem, pedir dele a força e a fortaleza necessária para que as tarefas como mãe possam ser cumpridas. Que Deus as abençoe grandemente. Vamos orar?
Senhor, Tu conheces as nossas vidas, sabe as nossas lutas, situações que nós atravessamos. Situações no lar, situações com nossos filhos, rebeldia, por vezes, caracterizada pela natureza pecaminosa. Ajuda-nos, ensina-nos a tratar essas questões no contexto do amor com o qual Tu nos amastes, mas também com a firmeza, direcionamento que Tu queres que venhamos a demonstrar nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, precisamos muito, e Te pedimos que Tu possas nos acalentar o coração e nos esclarecer a mente. Em nome de Jesus. Amém.